Quero saber os pormenores aqui, como começou o projeto do Positivamente, da onde veio, né, toda essa ideia, como foram os primeiros, né, as primeiras reuniões, como que foi tudo isso? Bom, começo de pandemia, né, a gente iniciou o projeto, se não me engano, abril de 2020, mas as conversas foram um pouco antes. A ideia é que fosse um projeto cristão, e eu fui convidado especificamente para assumir essa frente, né? Porque a Hub, quando nasceu, não tinha nenhum projeto. A Hub, gente, para quem não sabe, é a produtora onde o Positivamente é produzido, mas não tinha nenhum projeto cristão, né? Não, aliás, já nenhum projeto, na verdade, zero projeto. Ah, estava iniciando. A Hub nasceu em 2020, na verdade começou com os meus outros dois sócios em 2019, final de 2019. Começo de 2020, eles estavam começando a estruturar o primeiro projeto, que era esse. E aí eles não tinham alguém que trouxesse a parte de produção, a parte estratégica de conteúdo digital, enfim. E aí eu fui convidado para assumir especificamente sobre isso. E aí eu já não estava atuando como empreendedor, né? Eu estava no mercado de trabalho, atuando como profissional, mesmo PJ. Eu tenho uma história de trabalho desde os meus 14 anos, comecei a empreender com 19, resumidamente, com 27 vendi o meu último negócio, a minha sociedade, e voltei para o mercado. Estava bem, estava ganhando bem, estava crescendo, estava numa ascensão. E aí eu fui convidado para o projeto, só que eu não queria, na época, voltar a empreender, porque eu sei a dor de cabeça que é empreender. Você ganha menos, você dorme menos, tem todas as histórias, né? Sim. Enfim. Menos qualidade de vida, né? Mais preocupação. Muito mais. E talvez não fosse o momento para você. Você já sentia que Deus estava direcionando para outros caminhos, né? E eu estava no ministério também, estava bem, estava tudo tranquilo e saudável. Águas paradas. Como diz o ditado, né? Águas paradas não faz bons marinheiros, né? Sim, tava cômodo. Tava cômodo. E aí, enfim, eu fui convidado e tinha propósito. Então, Deus começou a falar no meu coração de novo, através do projeto, e eu voltei a sonhar em empreender por conta do Positivamente. E aí, entendendo o modelo de negócio da Hub, né? Não só produtora, mas ela faz essa gestão intelectual, né? Gestão do projeto, né? A gestora de ideias, né? Sim. E aí eu voltei a sonhar. E orei, começamos em meio à pandemia, tudo parado, tudo, né? Enfim, todo mundo em casa. Começamos por Zoom, primeira temporada. Aí, segunda temporada, viemos pro vídeo. Terceira temporada, você chegou. E estamos aqui. E já tinha muitos outros podcasts nessa época? Podcast no Brasil começou mesmo. Começou a estourar 2021, começou a pipocar bastante. É uma ideia... Podcast nada mais é do que uma rádio atualizada, né? Sim. Se você parar para pensar, né? Um formato atualizado. Porque hoje em dia a gente vê alguns pastores, algumas outras igrejas mesmo fazendo formatos de podcast, mas eu mesmo não ouvia falar assim, especificamente o podcast cristão. Cristão não tinha. No formato de Positivamente não tinha, né? Alguns começaram a existir depois, e com muita força, né? O Douglas, o Jesuscope, tem um podcast muito bom. Enfim, o Lamartine depois começou a fazer, o pastor Lamartine. Mas no começo, no Brasil, tinha um podcast estourado. Estourado, que as pessoas começaram a ouvir falar, existe podcast, o que é isso? Que não era cristão. Que não era cristão. Tá. E a gente entrou de maneira estratégica, não se posicionando, olha, somos cristãos. Mas somos um podcast que quer transformar vidas. E aí, entrando no Positivamente, as pessoas, lógico, sabiam que era cristão. Porque o que a gente fala aqui é do reino de Deus. Sim. Né? Mas hoje nós somos assumidamente cristãos. Não, sempre fomos, né? Mas antes não se falava muito. Por quê? Porque você acha que não era tão bem recebido, as pessoas tinham mais receio, tinha o perigo de alcançar menos vidas, assim? Eu acredito que tem dois pontos estratégicos. O primeiro é esse, de alcançar vidas, né? Porque infelizmente o cristão ele é muito mal visto muitas vezes por conta do mau comportamento de alguns, né? E qualquer coisa que o cristão faça, se é um projeto, podcast ou não, se vai para o mundo,
e já fala que é cristão, as pessoas já têm um receio, né? Sim. Então a ideia era essa, né? De maneira estratégica, olha, existe um podcast com conteúdo que transforma. Sim. E aí aqui dentro, assumidamente, somos cristãos. Ambiente de Deus, conteúdo de Deus, tudo de Deus. Histórias, testemunhos, palavra. E aí a gente alcança vidas nessa estratégia. Sim. E não é à toa que a gente acabou entrando no ranking dentre os 10 maiores podcasts no YouTube Brasil, independente se é cristão ou não. Sim, que Então, marco, não é um ranking de cristãos, né? Isso eu fico tão feliz. Isso é glória para Deus, né? Exatamente. Deus olha, é bom. Eu fico feliz, eu falo, não é por mim, não é pelo título, é justamente porque a gente sabe que é a palavra que transforma, é a palavra que alcança. Tem uma coisa que existe aqui em você, em mim e nesse projeto e na nossa estrutura aqui, é propósito e coração. É uma coisa que eu falei desde o começo, quando a gente começou a se relacionar, né, ter amizade, enfim, você tem coração. E isso é o diferencial nesse projeto, né? Você também. Quem tá aí também. A gente tem coração, né? É isso. Coração quebrantado, coração disposto, né, a aprender, a ser grato. Esse é o principal. É isso. Você esperava, Marcelo, fala a verdade, você esperava que fôssemos alcançar esses números, que fosse crescer? Era algo que Deus põe no seu coração, tipo, vai em frente que vocês estão no caminho certo? Ou ainda havia um receio de ser só uma ponte para outra coisa? Sempre tem, é natural. É natural ter. Sabe, Caio, eu tenho... desde quando eu me converti, eu conheci Jesus aos 19 anos. Eu recebi uma palavra que eu iria falar com uma multidão. E com o tempo eu fui descobrindo que muitas vezes falar com uma multidão necessariamente não é só através de mim. É através de mim diretamente, mas indiretamente, servindo ao reino de Deus. E aí quando o projeto nasceu, né, pulando, né, dos 19, né, aos 31, quando começou aqui, o receio existe, né? Mas a gente crê que a gente está servindo a um propósito, né? Nós somos mensageiros das boas novas. Sim. E quando começou a dar resultado, o Espírito Santo vai falando, Deus vai confirmando. A gente tem uma oportunidade aqui de ver essa cosmovisão, né, de Deus, essa macro agenda dele através de tantas histórias, tantas frentes de tribos e igrejas. E aí o posicionamento começa a cada vez mais confirmar isso, né? Nós não somos para-eclesiásticos, não somos um membro desmembrado da igreja. Nós somos a igreja viva. E nós servimos uns aos outros, trazendo histórias e levando as boas novas. E isso é confirmação. E você fala que isso que você falou tem tudo a ver, né? De falar para as multidões. Muitas vezes a gente acha que a gente não está falando, né? E eu posso falar assim, olha, com toda certeza que você é uma das pessoas que muito relevantes por eu estar aqui hoje, sabe? Porque, gente, para quem não sabe, eu tive muito receio também de estar nessa posição. E você foi o principal, o motivador para eu estar aqui, para eu aceitar. Porque eu lembro que você chegou e falou, Karina, não se preocupe de você não ter ainda todo o conhecimento. Você vai estar aí na posição de muitas pessoas que entregaram o coração, que se converteram, ou que ainda até não se converteram, mas querem conhecer mais da palavra. Então, aquilo me motivou de uma tal maneira, me deu uma força. Eu acho que era aquela confirmação que eu pedi a Deus para eu saber se eu deveria assumir essa posição ou não. Amém. Porque dá receio. Dá medo. Sim, dá medo, dá um... Eu tive um temor, como eu sempre falo, que é aquele medo positivo de por estar falando da palavra de Deus, né? Da gente não errar, de falar nenhuma besteira, de levar com discernimento, com sabedoria a conversa, modo de, ao mesmo tempo, saber do testemunho, das feridas, mas não ferir ainda mais o convidado, né? Porque certas feridas, quando a gente mexe e remexe, podem trazer à tona algo que às vezes o convidado não quer trazer. Então, tudo isso eu tinha receio. E como as pessoas iam ver e tudo mais, mas
ao mesmo tempo falo, você me confirmou com a tua palavra, né? O Espírito Santo me confirmou com um direcionamento, com a própria palavra mesmo da Bíblia, que eu orava e que eu perguntava, ele falava, não, pode ir, você está no caminho certo. Sim. Então, quantas vezes, né? Quantas vezes a gente conversou aqui? Cada convidado que vem e me estimula, às vezes que eu estou numa semana, gente, vocês veem que às vezes eu choro mais, choro menos, às vezes eu choro com uma certa angústia por algo pessoal, às vezes da própria emoção e do toque do Espírito Santo, mas cada convidado vem e fortalece. E vocês que estão em casa, vocês podem ser um fortalecedor, uma pessoa que levanta a outra. Devemos, né, como seres humanos, principalmente, né, nós que temos um entendimento, estamos buscando crescimento, nós sermos um elo também entre, né, Deus, Jesus, Espírito Santo e o outro ser humano, né? Um elo de luz, né? De sabedoria. É isso. Amém. Eu fico feliz, em primeiro lugar, fico feliz por escutar isso. Eu sei que eu faço isso porque eu sempre tenho a boa intenção de ter uma amizade. Eu busco sempre esquadrinhar meu coração, permitir o Espírito Santo esquadrinhar para que eu não tenha interesse nenhum. Como muitas vezes eu te falei, toma cuidado, que tem muitas coisas que são por interesse, né? Porque Deus te deu um dom e te deu uma voz, né? E segundo, porque a gente vive um propósito, né? E é o que tem acontecido aqui no Positivamente, né? Através da sua vida, através da nossa vida, enfim. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.